Fala pessoal, bem-vindos à nossa análise detalhada sobre o material de hoje. Olha, se tem uma coisa que a gente precisa virar a chave urgente como equipe comercial, é a nossa mentalidade. A gente tem que parar de agir como meros tiradores de pedido, reféns de ferramentas, sabe? Para sobreviver e dominar o mercado moderno, a gente precisa evoluir para uma venda consultiva guiada por uma estrutura de verdade. E é exatamente para isso que esse guia visual foi desenhado. Vamos lá? Vamos direto ao ponto, começando com uma dor muito real. Por que trabalhamos tanto e crescemos tão pouco? Outro dia mesmo, um diretor comercial soltou essa exata frustração. E o mais louco? Ele tinha a equipe completa, um CRM super robusto rodando, várias ferramentas de inteligência artificial já implementadas. No papel estava tudo perfeito. Mas na vida real, todo aquele esforço monumental simplesmente não virava faturamento. A gente sabe bem como é isso, né? Para entender como virar esse jogo, a nossa pauta de hoje está dividida em 5 passos bem práticos. 1. O caos nas vendas B2B. 2. A realidade do cliente. 3. O falso salvador, a IA. 4. O guia VNDS. E por fim, 5. Sincronizando marketing e vendas. Vamos começar pela nossa primeira sessão. O caos nas vendas B2B. Aquele famoso esforço sem crescimento. Olha só, a falta de uma metodologia estruturada cria exatamente esses sintomas que estão listados aqui. No dia a dia, cada negociação vira um esforço isolado, uma verdadeira bagunça. A equipe acaba atuando só para tirar o pedido, em vez de diagnosticar os problemas a fundo. Marketing e vendas parecem estar em planetas diferentes. As ferramentas viram só enfeites caros. Aí o nosso funil fica cheio, mas completamente desconectado da realidade, e a gente peca naqueles follow-ups de ciclos mais longos. Falta processo repetível, simples assim. E isso nos leva à seção 2, a realidade do cliente. Porque, adivinha só, o cliente do outro lado também está perdido. Gente, tem um contraste brutal rolando aqui. De um lado, a nossa equipe está lá, desesperada, empurrando volume, usando um monte de ferramentas e pressionando para fechar. Mas do outro lado da mesa, os clientes estão literalmente paralisados. Eles lidam com múltiplos decisores, não têm clareza nem do próprio problema, têm um pavor absurdo de tomar a decisão errada e, num mercado super saturado, eles exigem um ROI que seja muito óbvio. É literalmente o choque de duas ansiedades gigantescas batendo de frente. Entrando agora na nossa seção 3, o falso salvador, a inteligência artificial e a armadilha do tirador de pedidos impulsionado por ferramentas contra quem tem estrutura. Prestem muita atenção nessa frase, porque o grande perigo atual é exatamente esse. Sem estrutura, a IA só acelera o caos. Se a gente usar tecnologia só para produzir e-mail em massa e mensagem genérica, sem nenhum diagnóstico ou estratégia por trás, adivinha? A gente só cria mais ruído e afasta o cliente. É a receita perfeita para destruir negócios e gerar um caos operacional gigante. A ferramenta, pessoal, não cria estratégia, ela apenas a amplifica. Se a base for bagunçada, ela só vai amplificar a bagunça. E é por isso que precisamos ir para a seção 4, o Guia Vendas, o nosso manual tático, passo a passo para organizar a casa de verdade. O primeiro passo da nossa execução diária é o V, divisão do problema. A nossa regra de ouro aqui é a seguinte: chega de sair fazendo apresentações no escuro. A gente tem que mapear a dor real do cliente antes de tentar vender qualquer coisa. É a transição obrigatória de um vendedor tradicional para se tornar um verdadeiro consultor de negócios. Pensa num cenário super comum. O prospect entra e já pede uma demonstração rápida do software, certo? Quando isso acontecer, a equipe precisa pausar, consultar esse checklist e adaptar a abordagem. Em vez de sair correndo para abrir o sistema, a resposta precisa ser: claro, mas me conta, qual questão específica está motivando esse seu pedido hoje? A gente precisa focar em descobrir a verdadeira urgência por trás do pedido para poder entregar uma solução de verdade e não só fazer um showzinho de apresentação. Legal. E depois de ver o problema, a gente vai para o E, que é a exploração estruturada. Aqui, a gente pode e deve usar a IA para preparar nossa pesquisa antes de falar com a empresa. Mas na hora H da conversa, é a nossa intuição humana que lidera o jogo. É o momento de ir a fundo, fazer as perguntas certas, mapear quem realmente decide e ler o contexto político e financeiro lá dentro. Para ajudar na prática, aqui está a tabela com o questionário investigativo exato que a equipe deve executar todos os dias. Coisas como: quem mais precisa aprovar esse projeto? Ou qual é a expectativa exata de ROI de vocês? Fazendo essa investigação ativamente, a gente garante que a nossa operação nunca seja pega de surpresa lá na frente por decisores ocultos ou por um corte de orçamento de última hora. Aí chegamos no N de nivelamento de entendimento. Gente, esse momento é absolutamente crítico. Precisamos ter em mente o seguinte:
Se não houver um alinhamento total, 100% de clareza entre a gente e o comprador sobre qual é o problema central, a decisão de compra simplesmente não vai acontecer. E como a gente crava esse nivelamento? Seguindo esses 3 passos específicos: simplificar a mensagem central, esclarecer o impacto e construir um acordo comum. Na prática, é validar a dor com perguntas do tipo: então, estamos de acordo que o custo de não resolver isso hoje é X? Fazer isso constrói um acordo fortíssimo, deixa o cliente super seguro de que foi compreendido e elimina completamente falhas de comunicação no fim da negociação. Agora sim a gente chega no D, direcionamento com IA. É exatamente neste ponto que a gente aciona a inteligência artificial, não para criar um volume caótico de mensagens genéricas, mas para acelerar de forma absurda uma estratégia que, a essa altura do método, já está perfeitamente definida e validada com o cliente. O segredo do sucesso aqui é a disciplina. A gente vai focar a IA estritamente nessas ações práticas. Vamos usar a tecnologia para montar propostas super customizadas, simular cenários complexos para antecipar as objeções deles, organizar nossos argumentos de venda e preparar rascunhos de comunicação certeiros. Isso empodera a equipe a entrar em qualquer reunião com uma precisão e uma velocidade impressionantes. Chegando na letra A, a fase de avanço consistente. Aqui a nossa prioridade muda para consistência agressiva. Em vendas complexas, a gente não pode de jeito nenhum se dar ao luxo de deixar que ciclos longos se transformem em oportunidades perdidas por pura falta de um acompanhamento proativo. Tem que guiar o cliente pela mão. E para garantir isso, essa rotina de acompanhamento na tabela é inegociável. Executar esse checklist todo santo dia garante que a gente está ativamente no controle, e não apenas esperando a boa vontade do cliente. Mais do que isso, ao registrar tudo e remover sem pena os negócios que estão paralisados, nosso pipeline passa a refletir a realidade absoluta, e não só uma ilusão otimista. Indo agora para a nossa última sessão. 5. Sincronizando marketing e vendas. É o S do nosso método VNDS. Vamos ver como isso funciona na prática com o S de sustentação e escala. Sustentação significa capturar todos aqueles insights fantásticos que a equipe colhe na linha de frente todo dia e padronizar tudo isso. O objetivo? Tirar o peso das costas de heróis individuais de vendas e fazer com que a empresa inteira fique mais inteligente e letal a cada contrato fechado. A grande revolução aqui é acabar com aquele jeito antigo, como silos, onde marketing e vendas operavam em universos completamente isolados. Ao impor a metodologia vendas, a gente finalmente fecha esse abismo. A gente garante estruturalmente que o marketing crie campanhas e gere leads baseados na realidade exata e nas dores reais que os representantes estão enfrentando todos os dias nas ligações. Então, se tem uma coisa que o nosso material deixa muito clara é: a tecnologia nunca, jamais, vai compensar a falta de um bom diagnóstico humano. O que realmente ganha o negócio é um processo altamente estruturado. A inteligência artificial e outras ferramentas, por mais incríveis que sejam, atuam estritamente como nossos amplificadores de performance. E com isso, a gente chega à nossa reflexão final. A verdadeira questão não é como podemos trabalhar mais horas no dia, mas sim como a gente organiza a inteligência da nossa operação agora. Estamos prontos para parar de simplesmente empurrar produtos e começar de fato a vender melhor usando esse guia estruturado? Implementar isso transforma de vez a forma como a gente conduz cada negociação. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje e até a próxima!